o Bayern foi melhor. Mas o Flamengo jogou com o DNA do Flamengo. Jogou buscando o ataque, jogou brigando pela bola, jogou tentando criar oportunidades. O Flamengo jogou muito bem contra o Bayern. Jogou muito bem mesmo. Eu acho que anulou os principais pontos do Bayern de Munique. Os gols do Bayern são 2 de roubada de bola, 1 de um chute de fora da área e 1 gol de escanteio. Hoje o futebol provou mais uma vez que nem sempre vencer é o que define um time. O Flamengo encarou o Bayern de Munique de frente. Não se escondeu, não se acovardou e sim, jogou bola. Foi derrota? Foi. Mas o que se viu em campo foi muito maior que o placar. Neste vídeo, a gente vai conferir o que nomes da mídia esportiva como Galvão Bueno, Bechler e outros disseram sobre essa atuação rubro-negra contra um dos maiores clubes do planeta. E no fim, eu volto para te dar minha opinião. O Bayern foi melhor, mas o Flamengo jogou com o DNA do Flamengo. Jogou buscando o ataque, jogou brigando pela bola, jogou tentando criar oportunidades, só que o time do Bayern era muito bom. O técnico do Flamengo, o Felipe Luiz, ele já tinha avisado. Não há nenhum outro time no futebol mundial que saiba fazer uma marcação alta de pressão como o time do Bayern, com 5 ou com 6 jogadores. Isso atrapalhou muito, muito o Flamengo. Então, vamos fazer aqui uma conta. Vamos esquecer o primeiro gol. Aquele de cabeça para trás, gol contra. Isso é falta de sorte, é lance de jogo. Os outros 3 gols do Bayern foram marcados de fora da área por erros de saída de bola do time do Flamengo. Um deles do Pulgar e 2 deles do Luiz Araújo. O Luiz Araújo, além dessas 2 saídas de bola, perdeu várias outras que acabaram não saindo em gol. Então, acho que aí também o Felipe Luiz, que é um ótimo técnico, que eu sou fã, cometeu o erro dele ao deixar o Luiz Araújo em campo. Gerson e Jorginho, talvez fossem os melhores jogadores do Flamengo, foram os homens dos gols, né? O Gerson fazendo um belíssimo gol, batendo de esquerda, o Jorginho na cobrança de pênalti, ele acabou de chegar, teve a responsabilidade da cobrança de pênalti, também batia pênalti na seleção da Itália, mas saíram, outros saíram, e o Luiz Araújo continuou em campo. O Flamengo tinha muitas dificuldades quando esses homens, teoricamente de meio campo para ataque, vinham para fazer a saída de jogada ali. Volto a repetir, 3 gols de fora da área, 3 bolas dadas de graça para o time do Bayern de Munique. Mas o resultado foi normal. O Bayern é um gigante. Então o Brasil continua com o Palmeiras, que vai jogar contra o Chelsea. O outro confronto de quarta de final, olha, pode até ser o campeão daí, hein? Esse é um confronto de gigantes. PSG e Bayern de Munique. Agora tem o Fluminense. Torcer para o Fluminense no confronto contra a Inter de Milão, vice-campeã da Champions League. Então, Botafogo e Flamengo estão fora, Palmeiras continua, vamos torcer para o Fluminense, mas não se esqueça, tudo isso, segunda-feira, na Band, Galvão e amigos, toda a nossa equipe de análise, de comentaristas, segunda, 10h20 da noite, Galvão e amigos na Band. E aí, será que nós vamos falar que vamos ter o Palmeiras ou será que vamos ter também o Fluminense? Porque Botafogo e Flamengo já se despediram. O Flamengo jogou muito bem contra o Bayern. Jogou muito bem mesmo. Eu acho que anulou os principais pontos do Bayern de Munique. Os gols do Bayern são 2 de roubada de bola, 1 de um chute de fora da área e 1 gol de escanteio. O Bayern não conseguiu fazer, e eu vou mostrar aqui para vocês, o que ele normalmente faz na grande maioria dos seus jogos, que é ter mais a bola que o adversário, que é finalizar muito mais que o adversário, que é finalizar com muito mais perigo do que o adversário. O Kimmich não governou o jogo, embora tenha jogado muito bem, tenha dado o passe do Harry Kane do 4º gol. Então acho que o Flamengo conseguiu fazer com que Kimmich não jogasse bem, com que Olise não jogasse bem. O Harry Kane, esse sim, jogou bem, conseguiu 2 finalizações muito boas. 2 que a defesa do Flamengo estava despreparada, porque estava saindo e a bola foi recuperada, mas de ataques posicionais do Bayern de Munique. O Harry Kane não conseguiu ser perigoso, nem saindo da área e nem dentro da área. Só que essas saídas de bola também fazem diferença, os erros também fazem diferença. O Bayern de Munique pressionar para marcar é também algo treinado do Bayern e poderia cair para qualquer lado. O Flamengo tem muito mérito para mim de não ter se entregado no 0-2, mostra como o time confia no que o técnico fala
E tem essa fé cega que é tão importante. Eu acho que a postura do Bayern de Munique no jogo deu a sensação que o Bayern sabia com o que estava lidando. O Bayern entrou muito forte no jogo, acho que para pressionar e para surpreender o Flamengo. O Bayern mordeu demais, o jogo já estava 4-2 e estava o Harry Kane dando carrinho na lateral direita, e eu acho que tudo isso engrandece a derrota do Flamengo. Troféu, jogou de igual para igual, prêmio de consolação, mostrou o abismo de distância que tem, choque de realidade, essas coisas. Eu sei que todos esses clichês vão aparecer agora, mas uma derrota justa e cair olhando nos olhos do adversário, eu acho que é muito melhor do que ficar lá atrás morrendo de medo, esperando para morrer. Também é uma tática do futebol se defender, mas o Flamengo foi valente o suficiente para tentar jogar contra o Bayern de Munique e jogou, eu acho que muito bem contra o Bayern. A partir daqui, gente, é futebol. Um time vai ganhar, outro time vai perder. É muito mais normal que o melhor time vença, que o melhor time a longo prazo vença, né? Não só o melhor time da partida, mas que o melhor time a longo prazo vença, o time com mais investimento, o time com mais jogadores capazes de, num detalhe, fazer a diferença. O Neuer fez a diferença numa defesa do Luiz Araújo, o Harry Kane fez diferença em finalizações muito precisas para marcar. Enfim, o Kimmich, na bola que ele teve para assistir o Harry Kane, mais uma meia assistência no gol contra do Eric Pulgar. Então, o que fez a diferença foi alguma qualidade individual que o Bayern de Munique tem a mais, tem orçamento 6, 7 vezes maior que o Flamengo, é normal que tenha. O plano de jogo do Flamengo eu acho que é muito bom, a ideia do Felipe Luiz é muito boa, que ele consiga convencer os jogadores, eu também acho que é muito bom e muito positivo, e o Flamengo acho que fez tudo o que podia fazer. Podia errar menos a saída de bola, podia ter o Arrascaeta um pouco mais presente, um outro detalhe sim, mas no geral o Flamengo fez tudo que podia fazer. Vocês querem ter noção do que o Flamengo submeteu o Bayern, que o Bayern não está acostumado? Peguei aqui números para ver do Who Scored. Finalizações por jogo, contando Bundesliga e Champions League, que o Bayern de Munique normalmente tem. A média de finalizações do Bayern em um jogo de Bundesliga é de 19 por jogo e em um jogo de Champions League 20,5 por jogo. O Bayern finalizou 8 vezes contra o Flamengo. Contra o Flamengo, o Bayern finalizou menos do que a metade, quase um terço, se a gente for contar aqui Champions League, que é 21-8, menos da metade das vezes o Bayern finalizou do que ele está acostumado em toda a temporada. 34 jogos de Bundesliga, mais 14 de Champions. Está falando de um universo aqui de 48 jogos, é um universo bastante grande, com um time que tem uma média de finalizações de mais do que 19 por jogo e finalizou só 8 vezes contra o Flamengo. A posse de bola do Bayern é um time que quer ter a bola, quem me acompanha aqui no canal sabe. Para mim, posse de bola muitas vezes não é um indicativo que um time jogou melhor ou que um time jogou pior, a não ser que um time queira ter a bola. Se você tem um time que quer ter a bola e esse time não tem a bola, é um indício que o jogo não foi para onde ele queria. E não simplesmente a gente falar, olha, esse time está com mais posse de bola que o outro. Um jogo de colete azul contra colete amarelo, um time terá que ter mais posse de bola que o outro e pode não querer dizer absolutamente nada, a não ser que faça parte do seu estilo de jogo, da sua filosofia, da sua maneira de entender o futebol, controlar o jogo com a bola no pé. E é o que o Bayern quer fazer e é o que o Bayern não fez contra o Flamengo, não conseguiu fazer. A média de posse de bola do Bayern de Munique na Bundesliga é de 68,5%, na Champions League de 65% e contra o Flamengo a posse de bola foi de 49%. Antes de mais nada, se você quer ficar sempre por dentro das melhores análises de futebol, já deixa o like, comenta o que você achou e se inscreve no canal. Agora, vamos lá. O Bayern venceu. Isso é fato. Mas o placar não conta a história completa. O Flamengo mostrou uma postura incrível, neutralizando o Bayern em vários momentos do jogo. O caminho do Flamengo está certo. A ideia de jogo é moderna e necessária. E cair de pé, jogando com convicção, vale muito. E lembre-se, se o futebol fosse só sobre quem tem mais dinheiro ou mais nome, a gente nem assistia. Então, para continuar acompanhando essas análises, não esquece, like, comentário e inscrição. Tamo junto!